Olá pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês aqui como resolver um sistema de equações, porque quando você tem equações com duas incógnitas, a gente precisa sempre de duas equações para resolver e encontrar o valor dessas duas incógnitas. Isso faz com que você tenha um sistema de equações, que é representado dessa forma aqui, como está sendo apresentado para vocês nesses dois exemplos aqui, sempre colocando essa chavezinha aqui do lado esquerdo e aí indicando as duas equações que fazem parte desse sistema. Então eu vou usar aqui, existem vários métodos, mas o que eu vou utilizar aqui que é o método da substituição, que pode ser aplicado em qualquer sistema de equações. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo eu tenho duas equações que são representadas aqui com uma soma e uma subtração. Para isso, para utilizar o método da substituição, eu preciso escolher uma das duas equações para isolar uma das variáveis. Pode ser a primeira equação, que eu estou considerando aqui a equação que está aqui em cima, ou a segunda equação, que é essa aqui de baixo. Nesse caso aqui, eu vou escolher essa segunda pelo fato de aqui o y está subtraindo, e aí eu vou isolar o x, e ao isolar o x eu vou ter que passar esse y que está subtraindo para o outro lado, e isso vai fazer com que ele fique positivo. E aí facilita a nossa conta aqui. Então, eu pego essa segunda equação aqui e isolo o x, ou seja, eu vou passar o y para o outro lado, então vai ficar x igual a 10 mais y. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando que o x é igual a essa expressão 10 mais y. E aí o que eu vou fazer agora? Aplicar o método da substituição, que é substituir essa expressão que está sendo indicada, que representa x, na outra equação, na equação aqui de cima, no lugar do x, eu vou colocar essa expressão aqui 10 mais y. Então veja lá como é que eu vou fazer. Vou colocar entre parênteses para mostrar que eu estou substituindo. Então eu vou pular 10 mais y no lugar do x e vou repetir o resto da equação. Então mais y igual a 18. Ok? Observe que essa equação agora virou uma equação com uma incógnita. E uma equação com uma incógnita pode ser resolvida quando você isola a incógnita e aí você descobre o seu valor. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 10 para o lado do 18 e aqui eu vou repetir y mais y, que eu tenho esse y aqui e esse y aqui, é igual a 18. Passando esse 10 que estava somando, ele vai passar como seu oposto, então vai passar subtraindo 18. Aí y mais y eu vou somar e dá 2y, e faço a subtração, 18 menos 10 é igual a 8. Aí para determinar o valor de y, agora é só dividir 8 por 2. Então y é igual a 4. Então está aí o nosso y, só que ainda não terminou. Eu preciso também descobrir qual é o valor de x. Mas como eu já isolei o x aqui, agora é fácil. Eu sei que o x é igual a 10 mais y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que está isolada e substituir o valor de y por 4, que foi o valor que nós determinamos aqui quando resolvemos a equação. Então vai ficar que x é igual a 10 mais 4, x é igual a 14. Então está aí, nosso valor de x igual a 14 e o valor de y igual a 4. Se a gente for fazer a verificação, a gente consegue provar isso, porque se x é 14 e o y é 4, 14 mais 4, 18. Se o x é 14 e o y é 4, então 14 menos 4 igual a 10. Okay? Vamos para o nosso segundo exemplo, que é um pouquinho diferente do primeiro, porque aqui a gente tem uma multiplicação, um produto de dois números distintos que é igual a 30 e a soma deles é igual a 11. Mas eu vou usar o mesmo método, o método da substituição, que ele pode ser aplicado para esses dois exemplos da mesma forma. O que eu vou fazer? Do mesmo jeito que a gente fez a primeira, eu tenho que escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas. E claro que quando você tem uma adição entre essas incógnitas ou uma subtração, é muito mais fácil você isolar. Já o produto, já a multiplicação, fica mais difícil. Então eu vou escolher novamente aqui a minha segunda equação, só que diferente lá do primeiro exemplo, eu vou isolar o y.
Só para vocês perceberem que tanto faz isolar uma ou outra. Então aqui vai ficar y igual a 11 menos x. Então, só cuidado aqui que o x está somando, então quando eu passar ele para lá, ele vai subtrair. Então eu estou indicando que o y é igual a essa expressão, 11 menos x. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa expressão no lugar do y. Então aqui eu tenho x vezes, aí entre parênteses eu vou substituir agora, no lugar do y eu vou colocar a expressão que ele representa, que é 11 menos x, e vou colocar o resto da equação, que é igual a 30. Observem que agora eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação entre x e uma expressão. Então, eu vou usar a propriedade distributiva para multiplicar esse x pelos dois elementos que estão aqui dentro. Então, x vezes 11 e x vezes menos x. Então, como é que vai ficar o resultado? Vai ficar x vezes 11 é igual a 11x. Como aqui é negativo, vai ficar menos x vezes x é igual a x ao quadrado. Isso vai ficar igual a 30. Agora, essa equação aqui, a gente identifica ela pelo fato de estar x ao quadrado como uma equação do segundo grau. E para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente vai precisar usar a fórmula de Bhaskara. Mas antes de usar a fórmula de Bhaskara, eu preciso escrever essa equação no formato que seja suficiente para que eu possa identificar os elementos dessa equação e aí substituir na fórmula de Bhaskara. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro colocar o termo de maior grau aqui na frente, então vai ficar aqui menos x ao quadrado mais 11x. E aí eu vou passar esse 30 também para esse lado aqui esquerdo. Então, como ele não tem sinal, ele é positivo, então ele vem para cá com seu sinal oposto, que é o menos 30. E aí, mais uma técnica que eu vou usar aqui, que é bem comum, para não deixar o valor da x ao quadrado negativo, é multiplicar toda a equação por menos 1 para que esse valor aqui fique positivo. Então, quando eu coloco o menos 1 aqui e a operação que está sendo feita com ele, significa que eu tenho que multiplicar todos os elementos da equação. Ao fazer isso, a única coisa que vai mudar aqui é o sinal, porque multiplicar por 1 é manter o mesmo valor, mas como é menos 1, eu vou trocar o sinal. Então, aqui onde é negativo, vai ficar positivo, porque eu não vou precisar colocar o sinal, e onde é positivo vai ficar negativo. Então, aqui vai ficar menos 11x, e aqui que é negativo vai ficar ao contrário, positivo mais 30. E o zero vai continuar zero, porque não muda, não tem sinal. E aí agora eu tenho aquele formato ideal que a gente aprendeu para resolver usando a fórmula de Bhaskara essa equação do segundo grau. Caso você não lembre da fórmula de Bhaskara, vamos colocar ela aqui para a gente relembrar. Então está aqui, essa é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a. Lembrando que essas letras que aparecem aqui, a, b e c, são os chamados coeficientes da equação do segundo grau, considerando que o a sempre está aqui na frente do termo de maior grau, que é o termo do segundo grau, então o a sempre está aqui. O b é o que está na frente do x, então aqui é o a, aqui é o b. Como não aparece nenhum número aqui na frente, ele vale 1. E aqui o termo que não tem nenhuma incógnita é o c. Então eu preciso identificar esses elementos para poder substituir aqui e calcular. Ok? Vamos fazer aqui. Então vai ficar assim: x é igual. Observe que aqui eu tenho um menos da fórmula. E o b aqui, ele é menos 11. Então, vai ficar assim, ó, menos, entre parênteses, menos 11. Aí, mais ou menos. Aí, a raiz aqui. Dentro da raiz, eu tenho b ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui menos 11 ao quadrado. Menos 4, já da fórmula. Vezes esse 4 está multiplicando A e está multiplicando C. O A aqui vale 1
Então eu vou colocar aqui 1 e está multiplicando o c, que vale 30. Vou colocar o 30 multiplicando aqui. Fechando tudo isso, eu vou dividir toda essa expressão aí de cima por 2 vezes 1, que é o 2a, e nesse caso o a vale 1. Então aqui o que eu fiz foi só substituir na fórmula de Bhaskara para conseguir determinar o valor de x. O que eu vou fazer agora é resolver. Menos com menos, pela regra de sinal, fica positivo. Então aqui vai ficar 11 positivo. Mais ou menos o que vai acontecer agora aqui dentro da raiz quadrada. Menos 11 ao quadrado vai resultar em um número positivo, 121. Menos 4 vezes 1 vezes 30, posso multiplicar isso tudo de uma vez só, e esse menos aqui vai fazer com que tudo isso fique negativo. Então vai ficar menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30, 120. E aqui, tudo isso aqui vai ficar divididos por 2, que é o resultado de 2 vezes 1. Aí eu vou ter aqui no meio da fórmula de Bhaskara um sinal de mais e de menos. Isso vai fazer com que eu tenha dois resultados para x, tá? Que é o x1 e o x2. Então vamos lá, vamos colocar aqui do lado, né, para ficar mais fácil de a gente entender. Eu vou colocar o x1 para cá e o x2 para cá. Tá? Então aqui vai ficar o x1 11 menos, como aqui dentro da raiz quadrada 121 menos 120 é igual a 1, e a raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 11 menos 1 divididos por 2. 11 menos 1 dá 10, 10 divididos por 2, 5. Então eu tenho aqui um dos valores para x, 5. Meu outro valor para x vai ser o x2, onde eu vou colocar 11 mais 1. Tá? 11 mais 1 é igual a 12, e 12 divididos por 2, 6. Então esse aqui é o meu outro valor. Para x, 6 e 5. Ok? Então eu tenho dois valores possíveis aí para x, 6 e 5. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu ainda tenho que voltar aqui nessa equação que foi isolada para determinar o valor de y. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ter que levar em consideração esses dois resultados que a gente acabou de encontrar. Então, eu também vou ter o meu y1 e o meu y2. O meu y1 eu vou substituir o x por 5, tá? Então, vai ficar o y1 igual a 6, tá? E o meu y2 vai ter a substituição do x por 6. Então, 11 menos 6, 5. Então, está aí também meu outro valor para y. Então, eu tenho dois valores para x, 5 e 6, e dois valores para y, 6 e 5. Ok? Então, é assim que a gente resolve o sistema de equações pelo método da substituição. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.